essa minha base, ela começou com um anel com 6 pontos e fui trabalhando a regra de aumentos até a 12ª, tá? Deu certinho a regra de aumentos aqui, 6 pontos, vou considerar o anel como primeira. Segunda, inteira de aumento, com 12. A terceira, a cada aumento 1 ponto. Depois, a cada aumento 2 pontos. Depois, a cada aumento 3 pontos. E fui seguindo assim até a 12ª carreira, que terminou com 72 pontos. Senti que a base estava ficando um pouco embabadada. Então, a 13ª eu fiz inteira sem aumento, só ponto baixo sobre ponto baixo. Continuou com 72 pontos. Se a minha 12ª carreira eu trabalhei 10 pontos e um aumento, 10 pontos e um aumento, a 13ª eu fiz inteira sem aumento. A 14ª eu continuei a sequência de aumentos. Então, a cada 11 pontos eu trabalhei um aumento. Depois, a cada 12 pontos, um aumento. A cada 13 pontos, um aumento. E a 17ª, a cada 14 pontos, um aumento. E, por fim, a 18ª carreira eu também fiz inteira sem aumento. O importante é que a sua base termine com pontos múltiplos de 6, porque o ponto que a gente vai trabalhar na subida da bolsa é múltiplo de 6. Então, essa minha base, ela está com 96 pontos, que é múltiplo de 6, tá bom? Se porventura você não conseguir seguir a regra de aumentos, vai fazendo, tá? Colocando aumentos aleatórios e nas últimas carreiras você ajusta, tá? Ajusta para uma quantidade de pontos que seja divisível por 6. Essa base, ela está com aproximadamente 22,5, 23 centímetros de diâmetro. Se você prefere fazer bases com um ponto alto, também dá certo, o trabalho até rende mais fácil, tá? Dá certo, eu já fiz uma com ponto alto. Com o ponto alto, ao invés de começar com 6, você vai ter que começar com 12. 12 pontos altos no anel. E com ponto alto é meio difícil trabalhar a regra de aumentos. Eu fiz uma base em ponto alto e trabalhei muito ponto aleatório. E nas últimas carreiras eu fui ajustando, chegando num número que fosse divisível por 6, múltiplo de 6, tá bom? Então, agora para começar, eu não corto o fio, né? Eu já começo aqui da base, mas se você gosta de cortar o fio, arrematar e começar a carreira de subida, você fica à vontade para fazer isso. Eu tô aqui com a minha agulha 4 milímetros de crochê e vou usar a ráfia ISP na cor Timber. Essa cor é muito, muito linda, assim, um dos marrons assim, mais bonitos. Bom, eu sou uma pessoa de marrom, né? Adoro marrom, então eu tô muito apaixonada aqui nessa cor. Então, vamos começar a subida da bolsa. Agora é fazer o fechamento, olha, entre o primeiro e o segundo ponto da carreira. Levar essa alça lá para dentro. Aqui você pode subir 3 correntes para dar o primeiro ponto alto ou fazer o ponto invisível, tá? Eu vou fazer esse, tem até um outro mais fácil, só que não vai dar muito certo no decorrer das carreiras. Então, tem que ser ou 3 correntes ou esse aqui, que você traz a laçada para frente, dá uma alturinha, assim, na laçada, pouco maior que de um ponto baixo, segura com o polegar e mantém segurando. Esterça a agulha
Continua segurando com o polegar. Dá uma laçada e traz essa laçada, ó, aqui pra frente. Aí ele fica cruzado, laça e fecha o ponto. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto alto do leque de 5. Só que eu vou começar com 3 pontos altos nesse leque, porque os outros 2 eu vou colocar quando eu terminar a carreira. Então, eu fiz 3 pontos altos no mesmo buraquinho, pulo 1, 2 pontos, faço um ponto baixo. Pulo 1, 2 pontos de base, e aqui eu vou colocar 5 pontos altos no mesmo buraquinho, ó, no mesmo ponto. Ele vai formar um lequinho. 4, 5. 5 pontos altos. Pulo 1, 2 pontos de base, faço um ponto baixo. 1, 2 pontos de base. No terceiro, eu vou colocar 5 pontos altos juntos. Então, aqui eu tenho 5 pontos altos juntos, pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro eu faço um ponto baixo. O ponto é esse, gente, por isso que é múltiplo de 6, ó, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e repete. Se não tiver múltiplo de 6, vai faltar ou sobrar algum ponto aqui, que também, né? Dá para fazer uma gambiarrinha aí no começo, nessa primeira carreira. Mas assim, tenta deixar a sua base com pontos múltiplos de 6. Então, eu vou seguir, olha. Fiz o baixo, vou pular 2 pontos de base. 1, 2. E fazer um leque com 6 pontos. 3. 6 pontos não, né? 5 pontos. Vou seguir assim até o término da carreira. Estou chegando aqui no final da carreira, ó, fiz o meu último leque. 1, 2, vou fazer um ponto baixo. E pula 1, 2, e já tem aqui o primeiro leque que eu fiz na carreira. Eu já coloquei 3 pontos altos, agora eu vou finalizar com mais 2 pontos altos restantes, tá? Então, ele tem 3, termino com 2, ele fica com 5. Agora, para pular para a próxima carreira, eu vou entrar com a agulha aqui por trás, entre o primeiro e o segundo ponto alto do leque. Vou levar a alcinha lá para dentro da bolsa, ajeito, e aqui, ó, tem o primeiro, o segundo ponto, então é bem aqui, ó, entre o segundo e o terceiro, entro com a agulha, trago a laçada para frente e faço um ponto baixo. Então, o ponto baixo dessa carreira, que a gente vai começar agora, vai ser sempre entre o segundo e terceiro ponto alto do leque da carreira anterior. Então, fiz o meu ponto baixo e agora o próximo leque eu vou fazer aqui, ó, antes do ponto baixo da carreira anterior. Pulo 1, 2, é aqui no terceiro. Então, aqui eu vou fazer o meu lequinho com 5 pontos altos. 3, 4, 5. 1, 2, baixo entre o segundo e terceiro ponto alto do leque de baixo, faço um baixo e vou para o meu próximo leque. Esse é o ponto. Muito gostoso de fazer.
E a partir dessa carreira, nem precisa ficar pulando, né, ponto de base, é fazer o baixo em cima entre o segundo e terceiro ponto alto do leque, e o leque em cima do ponto baixo da carreira anterior. Fiz o leque, ó, agora aqui eu vou fazer o baixo. Faça ponto soltinho, não faz o ponto apertado, não precisa fazer ponto apertado. Se teu ponto é muito apertado, aumenta um pouquinho a agulha. É para o trabalho ficar fluido, ficar leve, não é para ficar rígido, né? Então, vou fazer aqui o meu próximo leque em cima aqui do ponto baixo. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Olha que lindo que vai ficando. Dá até para trabalhar com 2, 3 cores, que fica um trabalho bem bonito também. Eu vou seguir, tá? Fazendo esse ponto. Chegar no final, eu volto para a gente trocar de carreira. Fiz o meu último leque e o meu primeiro ponto baixo da carreira tá aqui. Então, eu já tenho um olho que eu bato e eu consigo visualizar, mas eu recomendo que a cada início de carreira você coloque um marcador para você não se perder, tá? Então, fez o ponto baixo, põe um marcador para saber onde começa a carreira. Então, tá aqui o ponto baixo, fiz o último leque, o leque encontra o ponto baixo. Agora é fechar a carreira, ó. Aqui, ó. Depois do ponto baixo, eu entro com a agulha, levo a laçada lá para dentro da bolsa. E eu já vou fazer o meu leque aqui, tá? Entro com a agulha e vou fazer aquele ponto invisível. Dou uma alturinha, esterço, trago a laçada para frente, laço e fecho o ponto. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Lembrando, se você tem dificuldade para fazer esse ponto, suba 3 correntinhas para dar o primeiro ponto alto, que também funciona, tá? 3, 1, 2, baixo, e agora é repetir a sequência do ponto. Você vai fazer isso até da altura da tua bolsa. E assim o desenho do teu ponto vai sendo formado. Eu vou colocar um marcador aqui. Esse é mais alto, fica mais difícil de perder, né? Mas só para sinalizar onde começou a carreira. Chegando aqui, ó, no final da minha última carreira, 1, 2, o meu último ponto baixo dessa carreira, eu já encontro aqui o meu meio lequinho, eu vou completar ele com os 2 pontos altos que restam e partir para a próxima carreira. Fecha, entra aqui por trás do primeiro e do segundo alto e venho aqui pela frente, ó, exatamente entre o segundo e terceiro ponto alto desse leque. E faço o meu primeiro ponto baixo. Então, é aqui que eu falei, ó, coloca um marcador, porque você pode se perder. Ele fica tão baixinho aqui no meio dos leques. Então, 1, 2, 3. E você vai fazer isso por muitas carreiras, tá? Até da altura
da bolsa. Ponto muito gostoso. Só presta atenção para fazer os teus leques com 5 pontos. Às vezes eu cometo esse erro. Vou fazer o ponto baixo, aí vejo que o leque da carreira anterior está com 4 pontos. Ou você fecha os olhos e segue, ou desmancha e arruma o lequinho, deixa ele com 5 pontos. Um lequinho com 4 pontos, um ou outro na bolsa, não faz diferença. Mas eu sei que tem gente perfeccionista, e eu me incluo, que se incomoda e vai desmanchar e refazer, tá bom? Então, trabalhar carreiras assim, uma carreira começa com um baixo, a outra vai começar com um lequinho com 3 pontos altos. Fiz aqui a quantidade de carreiras que eu acho que fica uma altura legal essa bolsa. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carreiras no ponto lequinho, que são 5 pontos altos no mesmo ponto, pula 2 pontos, faz um baixo, pula 2 pontos, repete o lequinho. Daqui até a base, ela está com 20,5 aproximadamente, tá? E o fundo tá dando um raio aqui de 11 centímetros, então o fundo ficou com aproximadamente 22 centímetros de diâmetro. Eu acho essa medida excelente. Se você quiser um fundo maior, continue fazendo carreiras com múltiplos de 6. Só tem um detalhe importante, porque eu fiz uma bolsa anterior a essa e deu uma quantidade de leques de número ímpar. Na hora de dividir ela, de alinhar para colocar o fecho, sabe? Quando os leques estão com número par, que é o caso dessa, ele está com 16 leques, eles ficam bem alinhados. Então, eu recomendo que você faça as carreiras. Essa aqui, por exemplo, terminou com 96 pontos, né? 96 pontos, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 leques. Se você fizer um fundo com mais uma carreira, seguindo a regra de aumento, e dá 102 pontos, vai dar número ímpar de leque. Então, eu recomendo que faça ou 96 pontos ou 108, um fundo com 96 ou 108. Na dúvida, pega a quantidade de pontos que deu, divide por 6. Se der um número par, vai dar lequinhos de número par. Se der ímpar, vai dar lequinhos com número ímpar. Então, atente-se a isso, tá? Caso vá mudar o tamanho da bolsa. Termine sempre com um fundo com uma quantidade de pontos múltiplo de 6, que ao dividir por 6 dê um número par. Esse número vai ser a quantidade de leques que você vai ter no corpo da tua bolsa. Agora, gente, é finalizar com o baixíssimo, tá? Ó, aqui tá o meu último lequinho, que pula 2 pontos, o meu ponto baixo aqui do início da carreira. Olha, já tô vendo um erro aqui. Acabei de bater o olho e achar um erro, um leque com 3 pontos. Ah, eu não vou desmanchar, gente. Eu vou fazer aqui a carreira de baixíssimo. Talvez, depois que eu gravar esse vídeo, eu desmanche e refaça esse leque, tá? Mas olha para vocês verem, uma distração, a gente sempre faz um leque com um número errado de pontos altos. Eu acho que um dá até para passar, o que não pode é ficar acontecendo isso repetidas vezes, porque aí a tua bolsa vai dar uma funilada, tá bom? Eu vou fazer aqui a carreira de ponto baixo, mas talvez depois eu volte aqui e desmanche. Então, é aquilo, tá?
Traz a alça aqui para dentro da bolsa, engata ela aqui pela frente, deixa bem justinho e ponto baixíssimo. Não faz o ponto baixíssimo apertado, porque quanto mais apertado ele fica, mais ele fecha a boca da bolsa. Se o seu ponto é muito apertado, usa uma agulha um pouquinho maior aqui na hora de fazer os baixíssimos, tá bom? Então, você vai seguir assim até o final da carreira, fazer o acabamento e a gente vai colocar os acessórios. Vou fazer aqui o meu último baixíssimo, já cortei o fio e olha, não me aguentei. Desmanchei a carreira e refiz o meu leque, que estava com 3, agora ele está com 5. Mas é aquilo, né? Daria para passar, mas eu acho que aqui tudo depende de quem tá fazendo, né? Eu, eu falo que vou deixar passar, mas eu não me aguento. Soltar o fio aqui, entrar com a agulha por baixo do meu primeiro baixíssimo, pegar esse fio e levar lá pro alto. E agora, por trás, só na alça de cima do último baixíssimo que eu fiz, eu entro com a agulha e pego esse fio que tá solto e levo lá para dentro da bolsa mais uma vez. Pegar uma agulhinha de tapeceiro e arrematar essa ponta aqui por dentro. Trabalhar com esse fio é muito gostoso, olha, é muito fácil de fazer os arremates também. Qualquer pontinha que ficar aqui pro lado de dentro, eu percebi que a minha ponta do anel mágico tá solta. Voltar lá depois, arrematar e se certificar de que não vai ficar nenhuma ponta solta aqui dentro da bolsa. Se quiser, passa uma colinha de artesanato e corta essa pontinha. Agora a gente vai para os ajustes finais com os acessórios. Agora eu vou aplicar esse fecho, que é uma novidade da Casa de Palha Acessórios. É um fecho de borda, olha que lindo que ele é. Esse que eu vou colocar é cor caramelo, mas aqui nessa cor também fica lindo a cor café, eu acho que dá um destaque. Então, aqui é alinhar os lequinhos, tá? Por isso que é legal tá com a quantidade de lequinhos par, porque fica bem alinhadinha, a mesma quantidade de lequinhos na frente vai ficar atrás. Mas, se tiver lequinho ímpar, dá certo também, é que assim eu acho que fica mais fácil, tá? Então, vai ficar os lequinhos aqui quebrados ao meio no canto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui é o lequinho do meio, então eu vou centralizar aqui. E para costurar, eu vou precisar de uma agulha de tapeceiro, colocar aqui o meu fiozinho na agulha. Então, põe bem alinhadinho. E sem muito mistério, tá? Você vem por trás, vem pela frente, puxa um fio mais comprido, né? E vai e volta, é realmente uma costurinha, tá? Só é importante deixar bem alinhado. Vai e volta. Aqui também faça com calma, não faça com pressa, para ficar bem costuradinho.
Olha que linda que fica, gente. E você pode usar esse fecho em vários tipos de bolsa, tá? Eu tô colocando aqui nesse modelo, mas dá para colocar bolsa saco, daquele estilo retangular. Nossa, uma infinidade de modelos. E ele dá um charme bem bonito. Eu cheguei aqui no final, eu gosto de voltar, tá? Voltar a costura. Então, eu volto para deixar essa costura mais resistente e mais gordinha. Então, quando você voltar, volta com cuidado para não rasgar a ráfia, tá? Mas se você quiser passar uma costurinha só, também não tem problema, sabe? Quando você volta, ó, volta com cuidado. Por isso que lá no começo deixa uma ponta desse fio aqui na agulha mais comprida, não deixa uma ponta com miséria de fio, senão aqui vai faltar. Tô chegando aqui no final da minha segunda volta, então, olha, todos os furinhos preenchidos, tá? E os espaços entre eles também. Aqui, para eu fazer o acabamento, ó, eu vou passar só por esse furinho e vou jogar esse fio lá para dentro da bolsa, ó, tá? E essa ponta que ficou aqui no início, eu também vou esconder e arrematar. Eu vou passar essa ponta, ó, nesse furinho, e essa ponta vai encontrar a outra, ela não vai lá pra frente, tá? Ela só passa por trás do fechinho. E aí, aqui é amarrar e fazer o arremate, tá? Eu vou colocar na agulha de tapeceiro e vou esconder essas pontinhas, vou passar elas aqui por entre alguns pontos. Cortar e arrematar. Ó, tá bem alinhadinho. Então, quando você fixar o fechinho, fica segurando, não solta, para ele não desalinhar aqui em cima, tá bom? O espaço que fica desse lado tem que ser o mesmo espaço que fica desse. Então, toma esse cuidado, porque aqui é fácil, mesmo ele estando centralizado, ele desalinhar aqui na borda da bolsa. Então, agora é fazer a mesma coisa do outro lado. Então, a minha sugestão é, já coloque o fio na agulha. A linha. Ó. Tá vendo? Segura firme e não solta mais. E vem costurando. Então, você vai fazer a mesma coisa desse lado aqui. Costurinha normal. De vai e volta. Fechos aplicados, tá? Então, atente-se a deixar ele sempre bem alinhado. Olha que lindo que fica, e é um fecho que pode ser utilizado em vários modelos de bolsa. Então, agora é colocar os acessórios. O que que eu faço? Eu coloco uma argola articulável. Abaixo desse leque, que fica bem aqui no canto, quando eu dobro a bolsa, eu passo a argola entre
esses 2 leques aqui da carreira de baixo. E eu vou utilizar ela aqui por dentro, eu vou colocar a alça aqui do lado de dentro. Então, eu vou fazer aqui só para vocês verem. Ó, esse aqui é o leque do canto, né? Eu venho aqui por baixo desse leque da penúltima carreira, passo por trás desse e saio ali embaixo do outro leque, tá? E colocar a alça. Vou colocar uma alça de ombro, todos os acessórios, casa de palha, tá bom? Essa alça, ela tem em torno de 42 centímetros, e para ela não ficar virando, eu vou colocar aqui um mosquetão, porque o mosquetão ele gira, né? Encaixo aqui na argola. E a alça também, aqui é uma sugestão, você coloca a alça que você mais gostar aí na sua bolsa. Quero aproveitar aqui e mostrar uma outra possibilidade de fechamento e alça para essa bolsa. Essa alça também é uma novidade na Casa de Palha Acessórios. Olha só que linda! Combinação de corrente e lenço. É uma alça de ombro que fica muito chique. Vai trazer ainda mais beleza para sua bolsa, seja ela na ráfia ou em outro material. E aí, para aplicar ela, eu tô usando um par de piercings. Esse aqui tem por volta de 3,5 de comprimento. Eu fechei ela aqui, ó, no cantinho, pus um piercing aqui. E agora eu vou colocar o outro sem segredo. Ó, passo aqui pela bolsa, fecho o piercing e com a argola mosquetão eu encaixo ela aqui. Olha só que linda, eu achei belíssima essa alça. E o lenço nada mais é que ele tá amarradinho aqui, tá? Zero segredo. Tá preso com um nó na argola. Então, fica aqui mais uma possibilidade de alça para você trazer ainda mais beleza para sua bolsa. Finalizado, mais um modelo lindo, feito nessa ráfia, macia, chique, a cara do nosso Brasil, a cara do nosso verão. E ela sai assim da praia para a cidade em instantes, tá? Um passeio num shopping, um almoço, ou melhor, um passeio numa feirinha de rua, né? Se você é do meu clube, eu adoro uma feirinha de rua, até mais do que shopping. Eu vou ficando por aqui, deixo mais uma vez o meu muito obrigada e a gente se vê numa próxima. Grande beijo!